Sejam muito bem-vindos ao 14º episódio do FocCast, o podcast exclusivo do Grupo Educacional Oswaldo Cruz. Estamos aqui, falei para vocês que a jornada ia ser longa, que a gente ia ter vários episódios. O episódio de hoje é super interessante, muito legal. Bom, eu sou a Giovana, tô aqui com o Irabel. Eu sou o Irabel, como todos vocês sabem, né? E hoje aqui a gente está tendo o prazer de receber a galera de polímeros, né? As nossas feras de polímeros, né? A equipe do José Mauro, que está aqui acompanhando a gente, não poderia deixar de falar do mestre, não né? Pode deixar de mencionar. Não pode deixar de mencionar, né? Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. É um prazer para a gente receber vocês aqui hoje, né? Para tirar todas as dúvidas sobre polímeros, sobre esse universo aí, né? Que a gente sabe que é tão vasto. Então, eu gostaria de começar pedindo, né, professores, para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho do histórico profissional de vocês, a carreira de vocês, para que os alunos entendam, né, o tipo de feras que eles vão encontrar aqui no curso, né? Então a gente poderia começar pelo professor Vanderlei. O senhor pode falar um pouquinho, professor, da sua carreira para a gente? Bom, eu comecei a minha carreira na Química como técnico no projeto Proálcool, né? Inclusive a minha equipe era a equipe que cuidava da parte de obtenção do álcool através da mandioca numa universidade. E esse projeto, né, foram vários projetos concorrendo e o da cana-de-açúcar venceu como melhor rendimento para tirar o álcool, né, de um vegetal. Aí eu fui trabalhar na indústria química, né, e na indústria química eu entrei na área de adesivos, que eu estou até hoje, né. Eu tenho 43 anos na área de adesivos, dentro do laboratório de pesquisa e desenvolvimento de novos materiais, sempre entendendo como que são todos os materiais, os polímeros, né, cerâmicas, aço, né, compósitos, todos esses materiais, como é que tinha que preparar um adesivo, quais seriam os polímeros que poderiam fazer essa adesão no caso. Então eu venho ao longo de todos esses anos pesquisando, né, me formei na área de química, de ciências químicas, depois eu fiz várias engenharias, né, de controle de qualidade, de produção, de processos, mostrados em processos químicos e bioquímicos, né? Nossa. Doutorado na área de adesivos, na Escola Politécnica da USP, e o pós-doutorado também, voltado com a parte química e física, que eu faço a parte de manipulação de campos magnéticos para alteração de polímeros. Alteração de polímeros sob campos magnéticos. Meu Deus, que legal. Então é uma ciência bem diferente, né? Só que eu trabalho com o estado líquido do campo magnético e não no estado sólido. Que também só tem eu e mais um no país que sabemos mexer nesse tipo de estado. Que legal. Bacana. Uma coisa bem exclusiva. Trabalhei na Fundação da Marinha também, só com esses níveis de projetos, né? E eu tenho a minha empresa de consultoria, né, onde eu atuo para poder fazer esses trabalhos de ciência avançadas na área de polímeros. Então hoje o que já existe dos polímeros, né, eu vou sempre trabalhando com o futuro, o que vai vir no futuro, né? Então isso a gente vai trabalhando ao longo do tempo. Que legal, bacana. Que bacana. Nossa, professor, que jornada incrível. E é tão específico, né? Meu Deus. Ele foi falando, né? É ao mesmo tempo que específico não é, porque, né, assim, é específico a formação, a aplicação, mas na prática depois, o que a gente vive, vem disso, né? Vem disso aí, desse estudo, né? Que legal. E o professor Bruno, que a gente sabe que é um filho da casa, né? Como a maioria dos professores aqui, formado aqui, a FOC, ela tem por característica absorver, né, esses profissionais, né? E você, professor, fala um pouquinho da sua trajetória, por favor. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra estar na banca do professor, junto com o professor Vanderlei. Tornar público é uma oportunidade de tornar público a minha admiração pelo professor, é o meu mestre, meu orientador. Então, para mim é uma honra estar aqui com eles. Eu agradeço a vocês isso, tá? Eu comecei estudando ciência da computação há um tempinho atrás. Depois eu entrei numa empresa de embalagem flexível e com isso veio o amor pelos polímeros, né? E entrando nesse amor pelos polímeros, eu abandonei completamente a faculdade de ciência da computação e eu comecei a estudar polímeros aqui na Oswaldo Cruz, né? E foi amor à primeira vista, gostei, me identifiquei, onde eu comecei realmente a aprender essa parte científica. E depois eu saí dessa empresa de embalagem flexível, né? Eu tenho um irmão muito empreendedor, ele abriu um escritório de representação comercial também nessa área polimérica e acabei saindo dessa empresa para apostar nesse projeto familiar, né?
Só que o amor pelo polímero, pelo estudo não acabou, terminei o curso, aí pelo convite do próprio professor Vanderlei eu comecei a fazer o mestrado, terminei o mestrado, agora estou fazendo o doutorado, vim dar aula aqui na Oswaldo Cruz recentemente, vai completar 1 aninho. Que legal. E prometi para o meu orientador que o doutorado seria o último estudo agora para me poder descansar, mas pelo jeito não vai acabar. Vamos ver o que vai acontecer, né, professor? Se for o professor Vanderlei, eu não para mais. Mas teve a experiência do professor aqui também, eu percebi que ele também não parou. Não, ele não para. Não dá. Mas essa aí a minha história pequena. Ele começou a falar das engenharias, né? Eu falei assim, nossa, dava pra ter trazido ele pra todos os episódios das engenharias. Só pro professor, né? Só você abre o lápis desse rapaz. É extenso. A gente agradece muito vocês terem aceito o nosso convite. É muito legal a gente ter o Foccast, acho que possibilita muito isso, né, pra gente. A gente conversar com tantas áreas, porque a gente trabalha aqui, convive aqui, a gente tem acesso, a gente faz publicação, a gente vai atrás de vocês, a gente faz as coisas e tudo, mas no fim, a gente passa por isso, né, de uma forma, e a gente não tem aquela textura necessária de cada curso. Então o Foccast está possibilitando da gente conhecer melhor as áreas e até mostrar para quem está escutando a gente o que são as áreas. Então a gente teve uma série, né, de entrevistas já, e todas elas foram muito legais. Até aquelas que a gente achava que, nossa, a gente sabe o que é. A gente aprendeu coisa, então isso é muito bacana. E eu vou fazer minha primeira pergunta para vocês, uma pergunta que está aqui. O que é polímero? Professor Vanderlei. Bom, polímero vem lá do grego, né? Do mero, as menores unidades que tem. Polímero nada mais é do que uma unidade repetitiva várias e várias vezes, né? E ela pode ter uma determinada constituição física e ter as suas propriedades de acordo com o tipo de polímero que você, ou da matriz principal, que a gente gosta de chamar de monômero, né? Da onde sai a menor unidade possível da substância que vai se repetir várias vezes. Então, existe a sua repetição, pode estar em determinadas direções, 2D, 3D, normalmente em todas as partes essas unidades vão se repetir e vão se organizar. Tudo depende de como que vai ser feito esse tipo de polimerização. Aí entram os diferentes processos, né? Que para cada processo você tem determinados, que a gente chama de grades, os tipos de polímero, né? Mas seria a menor unidade. E deles você pode ter um polietileno, um polipropileno, um ABS, né? Uma butadieno, uma borracha clorada, né? Uma borracha com enxofre, a outra sem enxofre, né? Um polímero de bloco, né? Poliestireno, policarbonato, e você vai para uma infinidade de polímeros, de acordo com as suas aplicações. E temos polímeros também de engenharia, né? Então, os polímeros específicos para fazer peças, polímeros que só podem ser usinados, outros polímeros vão fazer determinadas propriedades de barreiras químicas, né? Tem alguns polímeros nas embalagens que são barreiras até para oxigênio. Então, tem vários tipos de processos, como é que se coloca um tipo de polímero desse que vira uma barreira contra o oxigênio, né? Para não degradar, por exemplo, um alimento. Então, você vai no supermercado, você vê um filme lá embalado, o seu alimento, né? Ou uma carne, por exemplo. Então, ela não pode estragar a carne. Então, esse filme tem que ter uma proteção para que evite isso. Embora tenha refrigeração, tem tudo. Mas, então, tem todo um porquê, né? E você tem polímeros em vários tipos de produtos e materiais, combinando com materiais diferentes, né? Isso seria somente uma ideia no começo do polímero. Eu vi uma frase muito interessante na CBPOL desse ano, né? O CBPOL é o Congresso Brasileiro de Polímeros, né? E eu vi o palestrante falando, ele deu uma definição muito legal, que foi: o polímeros é o material que te permite sonhar. Ah, que bacana. Porque você consegue imaginar uma aplicação e você desenvolve seu polímero para aquela aplicação. Isso é fenomenal para a nossa área. Que bacana. Então eu posso entender que polímero um pouco também está em tudo, né? Onde você olhar, tem polímero. Não tenha dúvida. É isso. Não tenha dúvida. Por exemplo, as máquinas que estão nos filmando agora têm 70% de polímeros dentro delas. Nossa. O restante é componentes eletrônicos e as lentes. O restante é tudo polímero. Tudo polímero. Né?
Então, você vê, os óculos que nós utilizamos hoje é polímero. Não, se for parar para analisar, roupa, e você está vendo suporte, barco, tudo aquilo que você está segurando é polímero. Um taco de golfe, É um uma material que raquete está de presente tênis. em tudo, né? Você tem um Exatamente. celular, né? Exatamente. Que tem um monte de componentes poliméricos dentro do celular, até aquela película, né, que a gente coloca de proteção também é um polímero também. Porque pela definição em si, você sempre, para criar um produto em si, é sempre uma seleção de materiais. E cada vez mais o polímero está assumindo grande parte dessa seleção de materiais, seja pelo custo, seja pela densidade, que é um fator muito importante para essa seleção, ou também por até agora pelo desempenho dele, né? Então cada vez mais os produtos são poliméricos. E é muito Seja, mais né? fácil moldar o polímero também, né? Do que... Sim, depende dos processos, né? Tá. Que tem polímeros que você pode fazer, por exemplo, você tem na área automobilística vários tipos de polímeros para sustentação do carro, ou vários componentes que são feitos. Você tem, por exemplo, um polímero, que é um caso de um coxim de uma ponte, que é borracha metal. Então você está lá em cima de um viaduto e para não ter o atrito concreto com concreto, para que a ponte não quebre com os veículos lá em movimento, você tem um coxim. Então muitas vezes você tem um coxim num local que você nem sequer imagina. Você está lá com o polímero lá, né, e feito com os adesivos para poder colar o aço com ou a parte polimérica. Extremamente resistente, né? Resistente, Ou seja, uma no mínimo. aplicação, Segura, né? uma aplicação que requer Técnico, um segurança. isso, Exato. e aplicações simples, né? Desde o mais simples até o mais complexo, né? Um coxim de ponte, no mínimo, é 50 anos de validade. Nossa, que E durabilidade. quando ele é alta. feito, o laudo, que vai com a engenharia, que fica com, no caso, as prefeituras, né? Esse dossiê, é feito por um instituto de pesquisas, todos esses laudos de validação, e aí a garantia do produto coxim é de 50 anos. É o mínimo. Material. Esse é o mínimo. Né? Durabilidade e resistência. E a gente acaba conversando muito em offline, né, professor? Uma das nossas missões é justamente passar isso para os alunos. Que obviamente que você tenha essa aplicação de garrafinha, de copinho, só que os polímeros são muito mais do que isso. Muito mais. Então esse é o interessante. Ok, você precisa ter essa base, você precisa entender que você vai fazer o copinho, você vai fazer... Só que tem muita gente que surpreende quando eu falo que tem aviões que são 65% em massa de materiais poliméricos. Que legal. Blindagem também, professor, é utilizado por... Blindagem hoje é utilizado com algumas fibras especiais, em combinação com alguns polímeros, né? Você tem não só blindagem hoje de fuselagem de helicópteros, Nossa. nas nossas equipes de segurança pelo país todo, né? Onde você tem também o polímero na hélice do helicóptero, Nossa. que é um material também que exige muitas tensões ali, né? E ele não pode quebrar. E ao mesmo tempo ele tem que ter mais leveza, né? Para não mexer na aerodinâmica toda. Então, por isso que é uma ótima forma. Não, o pessoal da aeronáutica, eles chamam de a massa específica, né? Que é o grande, quer dizer, quanto menor a massa específica, maior a resistência do material polimérico, né? Isso tem uma série de benefícios. E um deles é a economia de combustível, que é o termo, digamos assim, é o termômetro principal, é a autonomia do produto, ou da aeronave, no caso, né, que nós estamos falando. Então a gente vai, como o professor Bruno falou, desde uma caneta Bic, por exemplo, né, é a mais conhecida no mundo, no nosso país pelo menos, de um objeto simples, uma garrafa de água, a gente vai até dentro da área aeronáutica ou mesmo dentro da área aeroespacial. Então nós mostramos todos os tipos de aplicações possíveis de alguns materiais e alguns ambientes dos materiais. Porque às vezes o material ele pode estar num ambiente interno, como ele pode trabalhar num ambiente externo do produto. Isso no caso falando de aeronaves. No automóvel também acontece isso. Numa embarcação, num satélite. Né? E isso envolve também equipamentos de segurança, equipamentos militares também, que tem desde um óculos especial, né, para visão noturna, como um capacete blindado. Né? E agora vem a nova geração, as roupas especiais, né, que tem que ser leves e altamente resistentes. Né? Então é um material que ele é direcionado para um fim específico a fim de melhorar, né, as características do material. Né? Então você tem um material X, por exemplo, o óculos, que nem o professor Bruno falou. Né? Hoje eles são feitos
de polímeros, né? E Sim. de repente, assim, para baratear ou até mesmo porque é mais resistente, né? Porque antes eram feitos de outros materiais. Então, você vê que os polímeros são desenvolvidos para fins específicos, para melhorar as características daquele material que era usado antes, né? E passando só uma informação breve aqui, que, por exemplo, se você pode realmente querer baixar o custo, você pode jogar ali uma aditivação simples no material onde você vai abaixar o custo, né? Assim como você pode elevar a propriedade. E o que é interessante do material polimérico, tá? É que ele consegue criar fases no sentido de que existe um tipo de material hoje que a gente chama de material compósito polimérico. E essa hoje vamos dizer que é o suprassumo do material polimérico hoje industrial. E o que acontece? O material compósito polimérico é quando você tem a união de melhores, né? De uma matriz, que a gente chama de matriz polimérica, porque ele é um polímero, ele é uma resina, tá? E você tem também a fase de fibra dele, que é um tecido. Que aí tem o tecido, quando o pessoal fala é fibra de carbono, é um tecido à base da fibra de carbono, fibra de Kevlar, que a gente falou da questão balística, fibra de vidro. Então hoje, quando a gente vê a união desses dois, assim, acontece vamos dizer assim, uma coisa surpreendente, porque você com uma densidade super reduzida, ou seja, ele é um material leve, que vai ter as mesmas propriedades mecânicas e térmicas, ou até melhor do que metais, do que cerâmicos, né? Então, uma coisa que a gente ensina aqui bastante, assim, para os alunos, essa parte é sobre também materiais compósitos, tá? Uma coisa que a gente gosta muito de colocar na tecla, sabe, de definição, de aplicação, porque eu acredito que esse é o suprassumo do material polimérico. Isso falando na área de engenharia. Sim. Mas tem uma outra área que é a área de biomateriais, que é um catéter que precisa ser colocado, por exemplo, para substituir uma veia de um problema de um aneurisma. Então, é uma borracha de silicone, é um polímero de silicone que não reage com nada, não tem compatibilidade dentro do corpo da pessoa, e o médico coloca lá dentro. Extremamente fino, né? Assim, fino, pequeno. Depende do calibre da artéria que ele está substituindo. Né? Delicado. Ou, por exemplo, um outro polímero que é muito utilizado na área de biomateriais é o PLA, que vem do ácido polilático. Então, o que acontece com ele? Ele serve para fazer remendos de ossos, enxertos, né? São enxertos que são colocados, por exemplo, numa fratura de rosto, onde ele vai fazer a junção dos ossos e ele não precisa ser retirado, porque de determinado tempo ele dissolve dentro do organismo e o organismo elimina ele naturalmente. Ele tem um prazo de validade para ficar trabalhando dentro do organismo. Então a área de biomateriais, né, que tem uma área específica para polímeros, assim como tem as próteses metálicas, tem as cerâmicas, hoje que todo mundo conhece, né? Sim. As próteses cerâmicas, né? Os dentes, as lâminas, plaquetas, né? Tem também os catéteres especiais que são colocados dentro do corpo humano, né? Como tem sondas, por exemplo, que a gente sempre dá o exemplo da sonda, né? Que a gente usa até uma técnica de caracterização para poder saber, que é o raio-x, né? Que o médico utiliza também para saber onde é que está a sonda dentro do corpo da pessoa. E lá é um polímero de poliuretano com uma determinada componente químico para dar o contraste com o raio-x para o médico saber a localização onde que o catéter está dentro do corpo. Que legal. Então percebam a gama de aplicações desse material. Se a gente for falar sobre aplicação aqui, a gente vai jogar em qualquer área esse material, qualquer área. E aí, então, é uma profissão, não só uma profissão, é uma área muito do futuro, só que o futuro é presente e contínuo, né? Porque a gente está em construção contínua, a gente está vivendo o futuro, uma coisa meio agora filosófica. Né? Mas é uma profissão que leva a gente muito para o futuro também, porque cada vez mais iremos precisar de materiais adequados, até por questão de sustentabilidade, por questões de avanços tecnológicos e tudo mais. Como que é isso dentro da área? Vou falar. Eu sempre presto licença por ele. Hoje, meu estudo no doutorado, estou estudando até biopolímeros de verdade, né? Hoje tem um polímero chamado polietileno, né? Que ele tem a origem dele químico totalmente, né? Da base do petróleo, toda aquela questão. E o pessoal está desenvolvendo esse material com outros recursos naturais, né? Então, hoje, é uma grande preocupação da indústria a questão da reciclagem. Então,
é grande motivação para hoje quem está estudando polímeros entender como é que funciona um processo de reciclagem, como a gente pode reutilizar os materiais. Então, há um grande incentivo na academia para pesquisas de reciclagem. Tanto que hoje eu estou trabalhando no Instituto de Pesquisa Energética Nuclear, que aí o grande trabalho, ali, o grande foco deles para a área de polímeros é o que acontece com o polímero através de uma radiação. O que um feixe de elétrons faz com polímeros, né? Ele vai desencadear o quê? Você consegue reciclar? Então hoje o grande incentivo dessa área de reutilização mesmo está dentro dessa área nuclear. Então realmente ele pode ser pensado no futuro e está cada vez mais os estudos indo a essa direção de como reutilizar, como é que vai ser no futuro, como é que vai ser daqui 100 anos, daqui 200 anos, o que vai acontecer com essa garrafa, ela pode transformar isso num compósito. Então, é muito estudo em cima desse material, entendeu? E aquela questão da sustentabilidade sem perder também a qualidade, porque a gente até viu há um tempo atrás a questão das sacolinhas. Sim. E ele teve um projeto que substituiu a sacolinha por uma sacolinha um pouco mais, que era mais sustentável e ela não segurava. Ela era resistente, então, acho que o grande trabalho também nesse futuro é manter a qualidade que a gente tem, mas sendo sustentável. E isso é uma questão que o professor Bruno colocou, de uma condição de hoje estar trabalhando a sustentabilidade com materiais alternativos, né, vindo de fontes naturais. E tem uma outra área que é avançada mais ainda do que esta, mais longa ainda, mais distante, né, que é uma área dos materiais inteligentes. Então, hoje já existem pesquisas dos materiais do futuro, né? Então, um dos materiais do futuro, né, é o que a SpaceX vem fazendo com seus foguetes. Né? Os materiais compósitos são inteligentes, tem polímeros inteligentes ali, onde ele é preciso fazer um reparo, ele se auto-repara. Nossa. Então, porque a condição fora da Terra é diferente do que estando aqui. Então, é uma outra configuração. E para isso existe uma classe especial de materiais que vem trabalhando na área não só dos polímeros, mas em outras áreas também, que é a de metamateriais. São os materiais mais sofisticados. E já tem uma outra área mais avançada ainda que os metas que estão chegando. Quando a gente fala de metaverso, né, os metamateriais também estão relacionados com o metaverso. Enquanto que o metaverso está no virtual, os materiais estão para nos ajudar com a sua inteligência. Nossa. Né? E tem uma outra classe que é mais sofisticada, aí é onde entra na nanotecnologia. Caramba. Que são os materiais do futuro, né, que os nanos vêm dando comportamentos, contribuindo com os polímeros também, com os metamateriais, para criar esses materiais para poder fazer, por exemplo, uma estação espacial na Lua, uma estação espacial em Marte. Quer dizer, todos os equipamentos que vão para lá, sondas, satélites, os robôs de pesquisa que vão pesquisar solo, já tem polímeros inteligentes lá, porque lá não vai ter ninguém para fazer a manutenção. Então, eles têm que ter os polímeros, o que tem de mais moderno no planeta. Nossa, o professor falando disso agora, eu fiquei até com medo, porque o Exterminador do Futuro é real mesmo, aqueles robôs que se regeneram sozinhos. Só que ele deve ser polimérico, né? Tem que ser a imagem do filme é metálica, mas eu acho que é polimérico. Exatamente. Deve ser aquela. No futuro é um polímero. Ele falando, eu fiquei pensando, material inteligente se regenerou sozinho, é aquele material. Sim, E essa área de nano, gente, ela é tão bela, assim, ela é tão desconhecida, embora já tenha um tempo a tecnologia, mas o campo de pesquisa enorme. Uma aplicação que acabaram de fazer na BCCM, né, no Congresso de Compósito. Sabe aquela proteção, aquela chapa metálica quando você vai no dentista, quando você vai fazer um raio-x? Aquilo pesa, aquilo é chumbo. O chumbo, ele para certo tipo de radiação. Teve um estudo que acabou de sair, que é inclusive lá do IPEM, que o rapaz utilizou uma resina epóxi, a mais barata do mercado. Resina epóxi. Colocou um composto químico e colocou esse composto químico na escala nano. Vamos ver o que acontece, porque já tinha algumas interpretações de resultados. Barrou, igual o chumbo, certo? Nossa. Tipo, a radiação necessária para fazer esses exames. Então, você pegou uma aplicação de um item que ficou barato
ficou mais barato do que o chumbo, ficou extremamente mais leve. Imagina isso para aplicações para criança, tá? Para proteção de criança, tal, de alguém mais idoso, e você barrou a radiação. Que aquilo era incômodo, né, para uma criança. Então você percebe como as coisas vão se alterando para o material polimérico. Sim. Ou a gente não consegue definir até onde esse material chega. Não tem limite. É porque é muito adaptável, né? Adaptável Exato. E Exato. também, assim, Moldável. É um moldável. material que te permite sonhar. Exatamente. É a melhor definição. E olha só, e esse caso que o professor Bruno falou de radiação, as roupas dos astronautas, né, sofrem radiações do espaço e eles estão trabalhando lá. E hoje as roupas deles não é mais aquelas que a gente vê no filme, é muito mais sofisticada, eles têm maior mobilidade para poder fazer suas operações. É porque Né, isso nas também suas é, estações. Né? Quando você assiste Então, filme, eles são precisa, mais, né? então eles estão com uma flexibilidade e outra. E os materiais, a autonomia dos seus equipamentos é bem diferente do que a gente tinha há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Hoje a autonomia é muito mais sofisticada. Os tipos de capacete, os componentes, todos que eles utilizam, as luvas, as roupas, cada vez mais leves, mas utilizando o que? Nanotecnologia. Nos E aí polímeros. vem os fios especiais. Nos esportes também, né, professor? Nos esportes é uma Melhorar a grande performance, né? Fibra, quantas vezes você não vê? É fibra de carbono, é melhor. Por quê? É pelo menos metade mais leve e com as mesmas propriedades Um físicas. taco de golfe, um aro de bicicleta, uma bolinha. Olha as né, velocidades de que os golfe. carros de Fórmula 1 Porque conseguem. consegue exatamente. Tem até isso. roupa, né? Porque hoje você vê que tem uma marca, não vou falar nomes, mas tem uma marca famosa que tá ganhando na internet, que eles estão com roupas que se adaptam ao frio e ao calor, você não precisa de passar. Materiais inteligentes. Exatamente. Materiais inteligentes. Aí entra os metamateriais novamente. Que Já legal. começa essa área que já vê nos esportes, até no consumidor do dia a dia, também vai chegar isso. Sim. Bem legal. Aí tem alguns lugares que vendem roupas em lugares muito frios. Quando você vai para um lugar muito frio, você fica todo encapotado, né? Tem agora marcas que você não precisa de virar um iglu para poder sair. Então isso te dá mobilidade, dá para você aproveitar mais, fazer, porque tem lugares que quebram. Então isso é muito legal, porque a aplicação não é só em Marte ou não, é no seu dia a dia, trazendo soluções para coisas simples do seu dia e que você, né? Não apenas em Marte, mas também no dia a dia. Exatamente. Por exemplo, existem certos tipos de poliestireno expandido, estrutural, que hoje serve para fazer as pranchas de surf. Que é muito bom, porque é né? muito mais leve. Então tem esquis, certos tipos de esquis, né, de equipamentos para quem esquia, né, o pessoal da neve, são todos feitos com fibra de carbono, com material compósito, né? Então tem vários tipos, cada vez mais tirando a massa específica, diminuindo, que quanto mais leve ficar para a pessoa, ou até mesmo para a área militar do soldado, quanto mais leve o equipamento para ele, melhor ele gasta menos energia para ficar transportando os seus materiais, né, digamos assim. Há um tempo atrás eu tive um professor aqui, né, que eu trabalho na pós-graduação, né, vocês sabem, que ele estava querendo oferecer um curso sobre, ele era da área de engenharia civil, fibra de carbono na construção civil, a utilização, né, a substituição e tal. Então até nesse tipo de empreendimento também hoje já existe essa ideia de também substituir. Existe, o revestimento com materiais compostos, ele é vivo, né? Geralmente o pessoal não utiliza carbono, o pessoal costuma utilizar mais fibra de vidro, que é mais barato, porque a fibra de carbono é relativamente muito cara. Então uma estrutura que precisa daquela, não é minha área, né? Mas uma estrutura que precisa daquela atenção, ok. Mas a impermeabilização, às vezes até reparo com material termofixo, material polimérico, ela é muito atuante na área, tá, gente? Bacana. Muito Isso é atuante. muito legal. E aí o aluno que vem para cá, para Oswaldo Cruz, o que ele vai encontrar no curso? Matéria, que tipo de estudo, que tipo de coisa que vocês vão colocar para ele fazer? O que nós ensinamos realmente para os nossos estudantes, né, que é uma coisa muito forte, além da disciplina que tem a sua ementa, tem o seu conteúdo programado para ser dado, né? A gente cumpre o conteúdo e também coloca toda a atualidade do que está acontecendo dentro da área dele. Né? No caso do nosso curso de polímeros, que é tecnólogo em polímeros, né? Nós damos um nível de formação. Aí quando ele quer saber mais ainda sobre os polímeros, quer se aprofundar dentro com o conhecimento que os professores ainda já passam de mercado, novas tecnologias, novos materiais, a pós-graduação seria o próximo passo dele para que ele veja ainda o que tem de mais moderno
dentro daquelas áreas que ele é o tecnólogo agora, porque ele já se formou. Então ele vai para a pós-graduação e vai aprender mais coisas, bem mais aprofundadas do que ele viu na graduação, né? Lógico que num período mais curto em termos de aula, em quantidade de horas. Só que em termos de conteúdo é muito mais atualizado com relação aos níveis mais profundos da aplicação. Então, porque está sempre atualizado com tudo que sai no mundo, né? Hoje nós temos em torno de produtos poliméricos produzidos no mundo, cada mês nós temos milhares e milhares de produtos colocados no planeta. São empresas com diversos nomes diferentes de produtos, lançamentos de upgrades de soluções, né, na área de polímeros, novos aditivos, novas fibras, novas cargas minerais. Tudo isso é equações de custo, tudo. Mas o que nós ensinamos ao nosso aluno? Tanto é que nós iniciamos iniciação científica, colocamos o nosso aluno dentro do laboratório a pensar em ciência, mas num âmbito global de todo o conhecimento, não é o conteúdo que ele precisa fazer, como que ele vai operacionalizar aquilo no laboratório, como é que ele vai fazer aquilo, e como ele vai colocar aquilo que ele colocou em grau de confiabilidade, sabendo trabalhar com normas, com patentes, com estatística, com ferramentas matemáticas, para provar que realmente os resultados que ele está obtendo dos seus experimentos são confiáveis ou não. Então nós damos também uma iniciação científica diferenciada. Não é simplesmente fazer o artigo, mas entendê-lo e utilizar ferramentas acadêmicas e industriais para viabilizar aquilo a nível comercial. Colocar a teoria na prática. Qual que é a prática que os empresários entendem? Me transforma isso que você estudou em produto. Que eu transformo isso em negócio. Que bacana. Então a gente passa todo esse conhecimento para ele durante o curso de graduação. E na pós ele vai ter então a especialização, que o nosso nível de pós-graduação é especialização, ele vai se especializar. Então você pode ter um aluno que é especializado em determinados tipos de polímeros, um determinado na área de tintas, o outro na área de compósitos. Então eles vão se aprofundar, né? Inclusive tem até a matéria de adesivos no nosso curso de pós, que é para poder ver que os adesivos trabalham com uma infinidade de materiais diferentes que ele tem que fazer as colagens. E quem vai fazer isso? É os polímeros. Legal. Exatamente. Só adoçando aquilo que o professor Vanderlei falou, que eu concordo com tudo, tá? Eu acho que uma característica do aluno da Oswaldo Cruz ou do ex-aluno é ser ousado, né? E eu não tenho medo de falar, tá? Para mim, o curso de polímeros que da Oswaldo Cruz é o melhor do país. E uma acho que das estruturas que a gente pode colocar aqui é que a gente não limita o aluno. Legal. Assim, a gente tem a ementa, a pessoa que vai entrar no site, ela vai encontrar a grade curricular, é isso que vai estar lá. Ok. O aluno que quer mais, a gente dá mais. O aluno, ele quer informação, a gente dá. Essas informações que a gente conversa aqui sobre metamateriais são publicados em periódicos, em revistas, e a gente caminha, a gente mostra, a gente olha como ele faz isso, olha que interessante, sabe? Nessa disciplina a gente deu sobre caracterização de materiais, então teve uma série de artigos legais esse ano sobre caracterização, então imprime, vamos ler junto, vamos entender, sabe? Então esse tipo de informação que eu acho interessante, a gente não limita o aluno aqui, se ele quiser mais do que está na grade, a gente consegue mais do que está na grade. Não é um curso engessado, né? Então, a gente tem uma ementa como uma porque base. A nossa disciplina não é engessada. O nosso material, amanhã, ele já é diferente do que a gente conversou hoje. Então, o curso não pode ser engessado. A gente já ia perguntar, então, qual é o conselho que você dá para o aluno que quer Abre a cursar? mente. Queira mais. Queira mais. Tenha ímpeto, tenha medo. Seja também de curioso, jogar, né? talvez. Porque a gente coloca todas essas ferramentas disponíveis e mostra para ele a metodologia científica de se tornar um profissional, e aqueles que tiverem aptidão para ir para a academia, que vai se tornar um cientista no futuro. Mas ele tem que usar o raciocínio, o que é a área empresarial e o que é a área acadêmica. A gente deixa bem claro, e que podemos fazer as duas, que é o meu caso. Eu sou um híbrido. Eu tenho tanto a parte industrial como a parte acadêmica. E um Isso leva-se anos e anos para se construir, não é construído rapidamente. Sim. Leva-se anos, mas a gente dá tudo ao aluno, suporte para ele. E através da iniciação científica, a gente desperta o interesse na ciência. Que não é só aquilo que ele está estudando, tem muitas coisas além daquilo, mas a gente mostra a parte empresarial,
aonde que aquilo pode ser aplicado na indústria, que aquilo vai ser o ganha-pão dele. Ele tem que mostrar para o chefe dele, para o superior dele na empresa, que ele está estudando e tem conhecimento do que está estudando e pode ser aplicado na empresa. Ou até como uma sugestão, aí é lógico, o chefe dele vai avaliar se aquilo é pertinente ou não. Mas ele demonstra que ele estuda na Oswaldo Cruz e ele tem esse potencial. Tem a capacidade. E isso daí alguns empresários, né, notam que o nosso curso é muito forte. Então nós tivemos casos na turma, que o professor Bruno sabe, e o nosso coordenador, o professor José Mauro, também sabe, que eles saíram da FATEC, né, do estado, FATEC do nosso estado de São Paulo, e veio fazer o curso com a gente. Por quê? Porque ficou sabendo que nós tínhamos mais conteúdo do que era dado nas emendas. Que legal. Nossa, Então, e ele depois, quando ele foi colocado dentro de uma sessão dentro da empresa dele, veio uma nova máquina da Itália, aonde o chefe dele colocou, não, é você que tem condições agora de trabalhar junto com os técnicos italianos para operar a nova máquina que a empresa vai colocar em operação. Altíssimo Alto E nível. ainda tem mais, e ainda dentro da própria sala, o próprio colega que estudava com ele convidou o colega para ir trabalhar na sessão dele. Que legal. Então ainda existe essa interação entre os nossos estudantes, que um ajuda o outro a, se tiver uma vaga, vem, eu vou falar com o meu chefe, você apresenta o currículo lá. Então existe uma indicação interna. E isso, a gente cria um coleguismo entre os estudantes muito forte. Que um está ali para ajudar o outro. Como que nós fizemos esse semestre na iniciação científica, nós colocamos vários grupos, um trabalhando na operacionalização no laboratório e os outros grupos de suporte, de apoio com informações, com apoio do que estava acontecendo. Né? E depois nós tivemos a defesa, a apresentação à banca de TCM, que nós chamamos, né, trabalho de conclusão de módulo, quer dizer, foi apresentar os artigos, os resultados, né, as evidências dos resultados, onde nós tivemos a sinergia de todos os grupos trabalhando em prol comum de um grupo. Que legal. legal, Isso é muito bom, porque mostra essa integridade mesmo. A integridade. É uma conexão muito forte ali dos alunos mesmo, eles têm eles se combinam, eles se conversam, tem um trabalhando na empresa que eu trabalho, assim, essa conexão deles são muito forte mesmo. Mas essa questão realmente de estudo deles, né, é bem interessante. Eu lembro do exemplo, desculpa, fugi um pouquinho, mas lembra do exemplo do carbonato de cálcio? Eu lembro que a gente estava fazendo o nosso trabalho de conclusão de módulo, né, que era o trabalho semestral aqui do curso, e aí eu joguei a ideia para o professor Vanderlei que eu tinha uma fábrica que utilizava carbonato de cálcio em suas peças, eles não tinham uma medida exata. E a gente, poxa, né, isso com o meu segundo semestre, mas por causa de influência do professor Vanderlei, do professor José Mauro, vamos pesquisar isso aí. Eu sei que a empresa, não posso falar aqui o nome, mas o ganho dela foi grande, porque ela utilizava uma quantidade pequena, ela conseguiu reduzir preço gigantesco apenas com essa informação que a gente tinha em aula. Então essa aplicação nessa área que é carente, é muito carente de especialização, é carente de conhecimento. Então você às vezes pegando um ponto ou outro, você já consegue fazer uma baita melhoria, sabe? E isso a gente vê no dia a dia deles conversando, sabe? Isso é muito bom. E uma coisa importante, que o nosso estudante, com todo esse conhecimento, o que acontece? Você hoje precisa, numa empresa, pessoas que tomam decisões corretas e com velocidade e de lucro. Sim. Essa é a equação. Né? Então, hoje, você ter um aluno que consiga fazer isso dentro de uma empresa é um diferencial. Né? E os nossos estudantes, a gente prepara ele para tomar as decisões. É um cara pensante, né? Então, além do conteúdo que ele aprende, nós também colocamos casos, situações, né, até situações, problemas mesmo de uma empresa, como essa que o professor Bruno falou, para ele resolver os problemas. Isso é muito legal. Que é muito, e essa sinergia faz com que o nosso aluno tenha esse diferencial. E é isso que o aluno sente quando ele se forma aqui, que ele tem um vasto caminho de potencial em várias áreas do polímero, né, que ele pode atuar. Ele está bem executor do negócio também, né? Então, isso que é importante. E acho que é importante também, uma coisa legal, são os TCMs, né? Então, acho que eles são confrontados a cada módulo, eles são confrontados com um tipo de problema diferente. Então, isso vai fazendo com que eles criem essa casca para a resolução de problema, né? Então, cada módulo ali tem um trabalho de conclusão, com o auxílio de vocês. Acho que isso também é um diferencial do tecnólogo aqui, né? Acho que isso é importante. Não é só um trabalho de conclusão no final do curso. Ele vai fazendo vários trabalhos de conclusão, vários artigos, né, Luana? Tinha 6 aqui. Você reclamou de fazer 1. Quantos módulos são? São 6 módulos?
Os módulos? Semestres? São 5 semestres. 5 semestres. 5 semestres. Tá. Mas aqui é modular, né? É modular. Exatamente. Aí faz um TCM por semestre. Seria um artigo para cada artigo para semestre. cada Então, quando ele sai, que se forma, ele está preparado para entrar, né, se ele tiver as condições, para ir fazer uma especialização, que eu sempre aconselho isso, faz uma especialização aqui na FOC, se prepara para o mestrado. Porque lá no mestrado as coisas não vão ser tão fáceis, né? Então, quer dizer, a Oswaldo Cruz prepara o aluno para o mestrado. A gente dá a formação acadêmica para o mestrado. Então, ele está preparado para escrever um artigo, ele conhece a metodologia científica de escrever e atuar, né? Fazer acontecer. Aí a nossa Pensar e pós-graduação, executar, né? Os dois. a nossa pós-graduação aqui em polímeros, né, puxando um pouquinho a sardinha para pós-graduação, ela sempre tem muita procura. Né? A nossa pós-graduação em polímeros, O ela de sempre tintas tem. é, Tintas, né? polímeros, o pessoal incrível. procura bastante mesmo. Bacana. É um curso muito bom. Gente, eu tô encantada. Você vai fazer polímeros agora? Gente, na verdade, assim, todos que vieram até aqui, a maioria conseguiu me convencer a cursar. Então, provavelmente, eu vou estudar até os 105 anos, mas polímeros, assim, tecnologia de materiais compostos, acho que isso é muito interessante. Eu sou proveniente, assim, da indústria, né, automobilística, metalúrgica, então eu trabalhei com diversos materiais. Então, aí, trabalhei bastante com polímeros, não nesse nível, obviamente, mas utilizando, assim. Então, uma tecnologia de materiais, para mim, sempre me encantou bastante. E polímeros, compósitos, principalmente, é algo que me chama muito a atenção, né? Porque é aquele material pensado especificamente para suprir uma carência ou até para melhorar, né, um material que já é utilizado. Então, acho que é muito bacana. Eu acho que a palavra melhorar, ela Existem polímeros estruturais sofisticados, que é o caso da poliureia, né, que ela serve para fazer material balístico, boias de lastro de navios de grande porte. Nossa. Quando o navio encosta no porto, as boias são feitas de poliureia, se for outro material explode. Não aguenta, aí bate no concreto, aí estraga o porto. Então tem as boias especiais para isso. Caramba. Né? Aquelas boias sinalizadoras que ficam no mar é feita de poliureia. Porque para aguentar água do mar, sol, chuva, tempestade, tudo é poliureia. Revestimentos de shopping, heliportos, aí você começa a ir para a construção civil, você vai para a área aeronáutica, você entra na automobilística e você pode até fazer revestimento de bases científicas na Antártica. Certo, Que você não utiliza concreto, você utiliza uma placa monolítica de poliureia e coloca o container em cima para que não afunde. É engraçado porque na minha primeira graduação, que eu tinha mecânica, e aí quando a gente ia pro laboratório de mecânica, o professor falava, ó, quando você estiver estudando corrosão aqui nesses equipamentos, você pode ter certeza que o índice de desperdício com coisas que são de proveniência de polímeros, etc., são muito menores do que os outros. Foi Então, pensado para isso. opte por isso, né? E eu vim do segmento de aeronáutica. Então, realmente, você vê que as aplicações são absurdas e muito mais confiáveis. Toda vez que eles abrem a boca, eles falam de uma nova aplicação. e você Daqui a fica pouco eles vão assim, meu levantar Deus. e vão falar, então, eu sou de polímero. Verdade. Gabriel, você falou uma coisa que... As constituições nós temos. Aí, tá vendo? Eles estão quase me convencendo, gente, eu sou de polímero. Gabriel, assim, essa questão de material, de material composto, dentro dessa família de material polimérico, também me encanta muito. E quando você falou em melhoria, até arrepia quando fala de material composto, porque é uma gama gigantesca de oportunidades, tá? E você pode sim falar que é melhoria. A gente tem uma definição muito interessante que a gente faz junto, né, professor? Que é assim, o material compósito, a gente consegue fazer uma analogia dele com a música. Uma importante característica da música, que é a harmonia, que ela é responsável pelo desencadeamento de sons simultâneos. Então, assim, quando a gente tem uma nota, e a gente adiciona uma nova nota, a gente tem uma nova experiência. Concorda? A gente tem um acorde, ou sabe lá Deus como eles chamam. Mas você tem uma nova experiência. Quando você tem um material, você tem o seu segundo material, ou até mesmo o seu terceiro material, você ajunta, você tem uma nova experiência. Então a gente costuma fazer essa analogia de material compósito com harmonia dentro da música. Então quando você ajunta, você não faz ideia do que vai acontecer, você simula, você testa, e você vê que você descobriu um material fantástico. Que legal. E tudo isso tem a ver com a sincronicidade, né? E o colapso de onda. Nossa, olha. Que É isso, e pior que é verdade. O som, como ele falou, a harmonia numa música é o colapso das ondas, que são o quê? Harmoniosas, né? Para os nossos ouvidos, ou não.
né? Sim. Aí, lógico, que depende de cada pessoa. Tem uns que gostam de música clássica, tem uns que gostam de rock, tem outros que gostam, né, de música pop, enfim. Ou dos três juntos. Né? Ou dos três juntos. Mas, enfim, a música são notas, né, que são ondas. Né? E assim também existem as ondas lá nos polímeros que constituem todas aquelas estruturas, né? Existem as ondas entre os componentes também. Que legal. Então vocês estão vendo que, ó, brilho no olho aqui não falta. Só essa fala aqui do professor Bruno já vê o brilho no olho e como é o nosso curso aqui dentro. Então o vestibular está aberto, a gente está esperando por vocês. Né? Mercado tem. E muito. Vocês perceberam? Não tem pra onde fugir. Então, eu gostei muito do bate-papo. A gente tá indo pra parte final agora com algumas perguntinhas. Umas perguntinhas um pouco mais... Descontraídas, assim, né? Eu ia falar mais formais. Mas tudo bem, pode ser. Vocês querem falar mais alguma coisa? Vocês querem deixar mais alguma... Mais algum recado? Ótimo, né? Coisa chama parte 2, né? Não, vai... A gente libera mais alguma coisinha, né? Talvez vai pro parte. Sim, exato. Gosto. Vamos ver qual vai ser a recepção do público, né? Coisa te volta. Não, achei muito bacana, gente, de verdade. Legal, acho gente. que é um curso que, quando a gente vê o nome Polímeros, dá uma assustada, né? Assim, Sim. Nossa, o que vai ver aqui? O que eu vou aprender? O que é esse? O que é polímero? Exato. E quando a gente começa a entender um pouquinho, bater um papo, pesquisar, aprofundar mercado, a gente vê que é uma gama absurda. Parece até uma coisa meio de, né, aqueles filmes científicos. Ficção científica, E tal. exatamente. E a gente vê que não, que é uma realidade muito próxima, que não é tão hollywoodiano assim, não. Né? Eu acho muito bom. Pode ser. Pode ser? Não, também é, mas não só. Exatamente. Né? Isso é muito legal. Gente, então, por essas perguntinhas, se vocês pudessem escolher um animal para representar o curso, Eita. que animal seria? Quer começar, professor? Quer que comece? Tipo, Ai, meu Deus. Eu vejo isso muito como opinião, tá? Eu acho que, sei lá, um macaco, porque eu gosto muito de macaco. Acho meio inteligente e tal. Sei lá, eu colocaria. Ele é adaptável. né? Eu poderia jogar inúmeras justificativas, mas eu gosto muito de macaco, então. Legal. E você, professor, pensa em algum? O dragão. Dragão? Uau. Dragão simboliza força, determinação, né? E disciplina. Que legal. Olha só. Essa resposta foi boa. É isso que vocês têm que esperar. Né? Que legal. E se vocês pudessem escolher um personagem de cinema ou televisão para ser o parceiro de trabalho de vocês? Para ser o parceiro de trabalho. Pode começar. Parceiro de trabalho para trabalhar. Pode ir lá. Dependendo das características dele, né? De como ele é. Olha, eu acho que em termos de determinação e que fazer o que tem que ser feito, né? O Darth Vader é quem define as condições, né? Embora, né, nos filmes ele mostra um lado, mas ele tem muita disciplina, né? E sofre até por causa dessa disciplina, que no final é muito mostrado como que é isso. Legal. E você, A minha resposta não vai ser tão complexa assim, tá? Eu vou colocar o Luke, tá? Que é filho, né? Então, vai para seguir a mesma onda de raciocínio, né? Então, Luke Skywalker vai ser R2D2, talvez. Tá bom, pode ser. Muito bom. Legal. Se vocês têm algum... Aliás, né? Vocês têm algum filme ou série que aborda o tema e que vocês queriam compartilhar pro pessoal... Olha, tem uma série que eu gosto muito mesmo, que envolve a questão científica, né? A questão da clareza. Obviamente que tudo você vai poder linkar um pouco de polímeros, né? Mas envolve um pouco da clareza nessa informação de tecnologia, de ciência, que é tão importante para o mundo, tá? Que é a série Chernobyl. Acho que é uma série excelente, assim, fugindo um pouco da questão, acho que de cinema, que totalmente não sou capaz de opinar, né? Mas é uma série que mostra, evidencia a importância da clareza, da transparência na ciência, tá? Acho que essa é a minha indicação. Que legal. A minha indicação vai para uma série que está na... Posso falar o nome do streaming? Da Amazon, que é Expensive. É uma série que são 5 temporadas que mostra os vários materiais que são utilizados tanto para a área civil como para a área militar, os materiais do futuro, né? Que inclusive um deles foi uma empresa de Bangladesh que preparou os tablets e os celulares do futuro, né? Onde não precisa mais de bateria, funciona somente com a luz e pega em qualquer tipo de ambiente ou de planeta, no caso lá deles que eles mostram, seja na Terra, na Lua, onde eles estiverem, não há problema de comunicação com a rede. Então, como é que é feito esses celulares? Então, eles mostram e atuam com esses equipamentos no filme. Então, eles são feitos com base de grafeno. Que, inclusive, o símbolo que nós utilizamos aqui, né, é a representação mais fiel do grafeno. Que legal. Vamos para a última? Pode ir.
A gente sempre pergunta para todos os professores, os profissionais que sentam aqui, né? Se vocês têm alguma história curiosa ou mais engraçada vivenciada dentro da área de vocês. Vocês têm alguma curiosidade? Seja como professor mesmo ou até trabalhando com os polímeros. Eu tenho uma história meio triste, né? Mas no começo foi engraçado, mas foi meio triste, porque na primeira disciplina de mestrado, a professora acabou pedindo para mim pegar um certo aditivo, né? Eu vou lá pegar esse aditivo, né? Chegando lá, eu vi que não tinha nenhum recipiente, o saco era pesado, eu falei, vou levar um pouquinho com a mão. Simples, que ideia inteligente, né? Vou levar com a mão o aditivo. E aí o aditivo, ele era muito pequeno, acabou entrando na pele, precisei de ir pro hospital, mas tudo tranquilo, já resolvido. Eu acho que está resolvido, né, professor? Vamos ver como vai acontecer nos próximos anos. Mas, cara, não sei se é divertida a história, não, mas... Vamos esperar. Vamos ver, eu conto aqui no próximo episódio se tem alguma coisa, né? A gente vai acompanhando você nos anos, né? Mas olha que curioso, é tão pequeno que entrou na pele. A aditivação de polímeros funciona também com materiais extremamente pequenos e quantidades extremamente pequenas. E você encheu a mão. Uma mão. Graças a Deus foi só a mão direita. Na pior das hipóteses, a esquerda tá aqui. Ó. Isso dá pra usar, né? Foi um dia complicado. Foi um dia triste, difícil. Foi um dia complicado, exatamente. A minha foi na própria área acadêmica, né? Tinha um aluno que ele tinha problemas para poder escrever. A sua caligrafia era muito difícil, seu entendimento com a disciplina tinha muita dificuldade, né? E aos poucos a gente foi cuidando dele, né? Não só eu, como todos os professores, o professor Mauro também. E a gente foi cuidando dele, incentivando ele, ajudando ele com exercícios, né? E ele se dedicou também. E ao longo quando chegou a terminar o curso, né? A caligrafia dele era um dos melhores alunos da sala. E ele foi o primeiro aluno colocado da sala em notas. Uau! O que tinha maior dificuldade de entendimento dos estudos, né? E aí ele falava assim, professor, as pessoas olham para mim, tem um pouco de preconceito de mim. Eu falei, não, elas porque não entendem você, né? Então a gente procura aqui fazer o máximo possível para você. Então a gente viu que a gente cuidando do aluno, né? Com muito carinho, né? Ensinando ele a estudar, né? Por isso que ele se torna estudante. Ele entra como aluno e sai como estudante, né? Porque ele não só estuda o que ele está aprendendo, mas ele estuda a vida. Que legal. Né? Então ele aprende com os professores também. E isso foi uma experiência muito marcante para mim. O desenvolvimento desse estudante, do ponto como ele entrou e como que ele saiu, né? Com todas essas técnicas que a gente utiliza de trazer o estudante, né, que vai ser formado, como um companheiro, um colega de trabalho, né? Não é porque ele está ali na cadeira e eu estou na lousa, não. Nós somos ali um colega. Então vamos trabalhar em conjunto, vamos trabalhar em equipe, em ciclone de sinicidade. Aí entra novamente as ondas, né, para fazer a harmonia. Né? E o que é harmonia? No escutar. Entender o aluno, as suas dificuldades. Tem que ver, tem um dia que ele está bom, outro dia não está tão bom. A gente tem que saber administrar isso e através da harmonia, equacionar as ondas, né? Para que a gente tenha lá o resultado final, que é ele passar na disciplina, fazer o seu TCM, né? E concluir o curso com a gente. E se preparar para a pós, que lá é outra onda. Né? Outro comprimento de onda. É a nossa missão como professores, né? Acho que é um depoimento muito bonito, assim, porque quando você percebe que tem um aluno com esse perfil e você vê o resultado, né? Então é uma satisfação tão bonita, né, professor? E assim, o mais legal é que aqui na FOC a gente não enxerga o aluno como um número. Aqui na FOC é como o senhor falou, é um colega de trabalho que a gente vai pegar e vai ajudar e esse perfil da FOC é muito bonito, né? Nós somos bem humanos, né? Então acho que se perguntassem para mim hoje qual é o maior diferencial da FOC, acredito que seja esse, assim, né? Então eu acho que é um depoimento muito bonito. E a gente vê que esse processo que a gente faz com os estudantes vem melhorando a cada ano. Porque a cada semestre o professor Mauro tem isso, né? A professora Angélica, que é a nossa diretora da unidade, também tem todos esses mapeamentos, que a cada semestre o grupo de alunos estão ficando cada vez mais polidos, estão ficando mais dedicados ao estudo e ao conhecimento, né? E através da iniciação científica isso foi muito forte e muito evidente o que eles puderam contribuir com eles mesmos. Legal. Que quem sai ganhando, nós também saímos com uma gratificação, mas eles saem ganhando
do ser, a pessoa que ele se forma aqui dentro, que isso não tem valor, não tem Muito preço. bom, muito legal. Gente, muito obrigada, não tem nem como agradecer. Obrigado. Foi excelente essa conversa, esse bate-papo, né? Foi muito... Foi ótimo, gente. Ficou claro, ficou muito bacana pra gente poder aí trazer esses alunos que estão assistindo a gente, Exatamente. deixar essa carreira que é tão bonita, essa área que é tão bonita também em evidência, porque precisa de dar luz, né, pra área de polímeros, porque tudo é polímero. Então, e o que não é vai se tornar no futuro. Agora vai se tornar. Claro, mano. Garanto. Então, eu quero agradecer mais uma vez, agradecer ao professor, né, José Mauro, que está aqui com a gente, também pela disponibilidade. E o Foccast está no ar toda terça, quinta e sábado no Spotify, no Deezer, no Amazon Music e no YouTube. Então, não tem pra onde correr, a gente está aí pertinho de você. A gente está em todos os lugares, né, gente? Muito obrigado pela audiência, obrigado. Obrigado. Parabéns pelo amor que vocês demonstraram Pelo brilho aqui, no pelo olho. brilho no olho, isso é bonito demais mesmo. Então, muito obrigado, né? Obrigado. Espero que vocês voltem para a temporada 2 para a gente falar mais, né? Para a gente acompanhar como é que tá a sua mão também, né, professor? Traz já o médico junto, Traz que o tal, laudo né? médico. Vamos isso, trazer o médico, médico pro podcast. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado, É isso. muito Obrigada, obrigado. gente. Obrigado a todos aí. Obrigado.